Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Botafogo que definiu um preço para a venda de Marlon Freitas, alvo do Vasco. A pedida é de 5 milhões de euros ou 27 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Marlon Freitas já tem 28 anos de idade. Dá para dizer que essa pedida praticamente inviabiliza o acordo. Bora te atualizar sobre o Nova Iguaçu. Carlinhos, atacante, 27 anos de idade. Xandinho, meio atacante, 26 anos de idade. E Bill, ponta, 24 anos de idade, são os jogadores mais assediados do ótimo time do Nova Iguaçu. Atletas que dificilmente permanecerão para o restante da temporada. O Carlinhos é base do Corinthians. Xandinho surgiu no Olaria e o Bill surgiu na base do Flamengo, mas pertence ao Dnipro. Também queria chamar atenção para o Iago, meio atacante, 22 anos de idade, filho do Iranildo. O jogador pertence ao Fluminense e deve ser devolvido ao Flu depois do estadual para integrar o time de Fernando Diniz. Quero te falar agora sobre Patrick, meio-campista do Atlético Mineiro, perdeu espaço na atual temporada, só 3 partidas que somam 120 minutos. Nos 3 jogos ele foi reserva e entrou no decorrer das partidas. O Felipão não parece muito disposto a transformar o Patrick em titular. Diante desse cenário, o mercado aos pouquinhos vai tentando entender as condições do negócio. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do staff do Patrick e ouvi que Fluminense e Vasco demonstraram intenção de contratá-lo. Quiseram entender as condições do negócio. Quanto é que custa? Salário. O Atlético pede que condição para fazer negócio? No início da temporada, o Atlético só venderia o Patrick. O empréstimo estava completamente descartado. E a ideia do Galo era recuperar os 8 milhões de reais que haviam sido gastos quando da contratação do jogador junto ao São Paulo. Nesse momento, diante da concorrência grande que existe, especialmente do meio para frente no elenco atleticano, pode ser que saia uma negociação um pouco mais baixa, mas nem Fluminense nem Vasco fizeram propostas oficiais, apenas quiseram entender junto do empresário as condições de um eventual negócio. Nem o Atlético foi procurado. Patrick, que tem contrato com o Galo até dezembro de 2025 e vê com bons olhos a possibilidade de mudar de ares. A chance de Antony ser contratado pelo Flamengo na metade da temporada. Essa informação foi divulgada pelo Júlio Miguel Neto, que é setorista do Flamengo. Ele conta que o Fla tem a intenção de fechar com o Antony por empréstimo de 1 ano. Antony, que não vive uma fase boa no Manchester United, havia sido comprado na temporada passada por 100 milhões de euros do futebol holandês. Primeiro ano até que razoavelmente bom, convocado para a seleção brasileira com Tite, disputou a Copa do Mundo, mas nessa temporada ficou muito marcado por conta de uma agressão contra a namorada, que acabou se transformando num processo. Ele rendeu um afastamento. Quando ele voltou também não foi bem. O time do Manchester United vive um momento horroroso e é possível que o Antony deixe o United, especialmente depois da mudança no comando do clube. O clube tem um novo comprador e é a promessa de uma reformulação grande para a próxima temporada. Ainda assim, apesar de todos esses problemas, o Antony soma na atual temporada 29 jogos, 1 gol e 1 assistência. Queria chamar atenção para um fato: comprado por 100 milhões de euros, hoje ele é avaliado pelo Transfer Marketing em 35 milhões de euros. Confesso que a chance de o Antony se tornar reforço do Flamengo por empréstimo hoje é pequena. Isso só poderia acontecer se o United não conseguisse nenhuma outra opção boa para venda ou empréstimo no futebol europeu. Então o Flamengo vai ter dificuldade em emplacar essa negociação. E aí tem outro detalhe importante: o empresário do Antony é Júnior Pedroso, o mesmo que representa o Gabigol, e ficou extremamente decepcionado com o comportamento dos dirigentes do Fla. É que em outubro do ano passado, vale a lembrança, o Gabigol e o Júnior Pedroso haviam chegado a um acordo verbal para a prorrogação do contrato do Gabigol com Marcos Braz e Bruno Spindel. Só que esse acordo foi ignorado e cancelado pelo presidente Rodolfo Landim. Júnior Pedroso ficou descontente, o Gabigol também, e a relação entre dirigentes do Fla e o representante do Antony não é das melhores. Antony caberia no seu time do coração? Você acha que é possível que o United libere o jogador por empréstimo, alguém que custou 100 milhões de euros há uma temporada e meia? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Já o Vasco revoltado com o Flamengo e Fluminense, depois de ter de atuar, confirmação feita hoje, de que a semifinal do Campeonato Carioca vai acontecer em Volta Redonda. Bora falar agora sobre a nova treta envolvendo Vasco, Fluminense e Flamengo, e mais uma vez o tema central dessa disputa é o Maracanã. Está confirmado que a partida de domingo, jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca entre Nova Iguaçu e Vasco, vai acontecer no Raulino Oliveira, em Volta Redonda. Uma enorme
decepção, uma péssima notícia para o futebol do Rio de Janeiro. O jogo tinha tudo para acontecer no Maracanã, mas os responsáveis pelo consórcio do Maracanã, pela gestão temporária do Maracanã, o Flamengo e o Fluminense, demoraram para responder de forma proposital, meio que obrigando o Volta Redonda a escolher o Raulino Oliveira. Importante contar que por trás de toda essa treta tem o Vasco da Gama, um clube que vem brigando com o Flamengo e Fluminense pela utilização do estádio, que não é dos clubes, e sim está nas mãos do Flamengo por conta de uma concessão temporária. É até legal contar que se o Nova Iguaçu procurasse a justiça, possivelmente conseguiria a liberação do estádio, mas Nova Iguaçu não pretende percorrer esse caminho, mesmo sabendo que vai perder bastante dinheiro. A expectativa para um jogo no Maracanã, de volta da semifinal do Campeonato Carioca, era de mais 60 mil pessoas. Em Volta Redonda, esse público não deve passar das 13, 14 mil pessoas. Só para complementar, é importante lembrar que esse contrato temporário de permissão de uso, nesse contrato temporário consta, entre outras obrigações ao Flamengo, que é o principal concessionário, o seguinte, abre aspas, fica vedado o favorecimento a uma ou mais agremiação por meio de oferta de utilização ou preferência do estádio. O que isso quer dizer? Que quando não há conflito de datas e tendo cobrança de aluguel, o Flamengo e o Fluminense, por consequência, têm de liberar o estádio para quaisquer outros times que quiserem utilizá-lo. Queria saber o que você pensa sobre toda essa treta, só para arrematar, vale a lembrança de que no último jogo contra o Nova Iguaçu, o Flamengo, ou melhor, o Vasco entrou em campo com dizeres Maracanã para todos, e isso causou enorme revolta em dirigentes do Fluminense e do Flamengo. Bora falar agora sobre Thiago Silva, que há bastante tempo sinaliza com a vontade de voltar ao Fluminense, ao que tudo indica, isso vai acontecer em julho. É que, segundo o tabloide britânico Daily Star, Bora falar agora sobre Thiago Silva, cada vez mais perto de virar reforço do Fluminense a partir de julho. Nas últimas horas, o tabloide britânico Daily Star afirmou que até 15 jogadores podem ser dispensados pelo Chelsea no fim da atual temporada. A lista conta com jogadores importantes como Lukaku e Kepa, que estão emprestados, além de Cucurella, Gallagher, Sterling e também Thiago Silva. O zagueiro, que já foi capitão da seleção brasileira, tem contrato com o Chelsea somente até junho. E nem se cogitava muito fortemente a possibilidade dessa extensão do vínculo, apesar do momento de razoável para bom do Thiago Silva. Tenho certeza que ele não vai ficar nem um pouco triste caso não tenha seu contrato renovado, até porque o Thiago já havia demonstrado, sinalizado a intenção em outros momentos de deixar o futebol inglês para retornar ao Fluminense, clube com o qual ele tem excelente relação, a proximidade com o Mário Bittencourt também ajuda, então, ao que tudo indica, o Flu vai ganhar um baita zagueiro a partir da metade do ano.